Era uma noite silenciosa, como tantas outras. O céu parecia calmo, mas nas dimensões espirituais, algo muito além da compreensão humana estava prestes a acontecer. Gênesis 6:1-4 nos apresenta um dos textos mais misteriosos de toda a Bíblia. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A expressão filhos de Deus aqui tem sido debatida por séculos, mas muitos estudiosos e mestres espirituais compreendem que esses eram anjos caídos, seres celestiais que, corrompidos pela vaidade e pela desobediência, deixaram sua morada original, Judas 1:6, para se misturar com as humanas. O resultado dessa união antinatural, os Nefilim, os temidos gigantes da Bíblia, criaturas híbridas, com força descomunal e uma natureza violenta que aterrorizavam o mundo antigo. Esses gigantes não eram apenas grandes em estatura, mas também em corrupção. Eles representavam uma afronta direta à criação divina, uma tentativa perversa de manchar a imagem de Deus na terra. E é aqui que começamos a perceber o tamanho da ameaça espiritual que essas criaturas impunham. Muitos relatos antigos falam de suas ações violentas, suas conquistas bélicas e até de sua adoração por práticas ocultas. Eles eram frutos da rebelião dos céus, uma linha de sangue corrompida que carregava não apenas poder físico, mas uma essência espiritual distorcida. É por isso que Deus, em sua justiça, decide intervir com o dilúvio, não apenas para purificar a humanidade, mas para exterminar essa linhagem perversa dos Nefilim. No entanto, ossadas de gigantes continuam a ser encontradas em escavações ao redor do mundo. E algumas tribos antigas ainda guardam histórias sobre essas criaturas, como uma sombra que se recusa a desaparecer. Muitos hoje vivem suas vidas como se o mundo espiritual fosse algo distante ou irrelevante, mas a história dos gigantes da Bíblia nos alerta. Há realidades além da carne e do sangue. E se os Nefilim foram possíveis naquela época, por que não seriam agora? Aliás, em algumas culturas, há registros e lendas que falam sobre a volta desses seres em tempos finais, como se a semente daquela rebelião ainda estivesse ativa. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 6:12 que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Isso não soa familiar. Essa guerra espiritual não terminou com o dilúvio, e o que muitos acreditam ser mitologia pode ser, na verdade, uma parte oculta da nossa própria realidade. Se pararmos para refletir, quantas vezes já ouvimos falar de avistamentos estranhos, ossadas gigantescas encontradas em regiões remotas, ou relatos que simplesmente são varridos para debaixo do tapete por cientistas e autoridades? O que querem esconder da gente? Talvez seja parte da mesma conspiração que tentou apagar os Nefilim das Escrituras. Mas a Bíblia, a palavra viva, preservou vestígios suficientes para que, com discernimento espiritual e oração, possamos compreender. Não é só uma questão de arqueologia, é uma batalha entre luz e trevas, uma revelação que poucos têm coragem de aceitar. Se você sente esse chamado, se seu espírito se inquieta com essas verdades, saiba que há algo em você que precisa ser despertado. E quando oramos com sinceridade, pedindo discernimento a Deus, Ele responde. Mateus 7:7 diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Essa é a chave. Ao buscar, você começa a enxergar. A origem dos Nefilim não é apenas um mistério antigo, é um alerta espiritual para os dias de hoje. Uma lição que nos ensina o que acontece quando os seres celestiais se afastam de Deus
e arrastam consigo uma parte da humanidade. Mas isso é só o começo. Porque se houve uma tentativa de apagá-los da história, precisamos entender o que está por trás dessa conspiração tão profunda. Poucos ousam mergulhar nas páginas esquecidas do livro de Enoque, um texto antigo, misterioso, que ficou escondido por séculos. E talvez não por acaso. Nele encontramos uma revelação que desafia tudo o que pensamos saber sobre o início da corrupção da humanidade. Enoque, o homem que andou com Deus e já não estava, Gênesis 5:24, foi o escolhido para receber visões celestiais sobre os anjos caídos e a origem dos gigantes da Bíblia, conhecidos como os Nefilim. Segundo o livro, um grupo de anjos, chamados de vigilantes, desceu à terra por desejo carnal, atraídos pela beleza das filhas dos homens, as humanas. E esse ato não foi acidental, foi planejado, um plano meticuloso para alterar a criação de Deus. Esses anjos não apenas tomaram para si esposas humanas, como também ensinaram aos homens ciências proibidas, astrologia, feitiçaria, armas de guerra e segredos celestes que jamais deveriam ser revelados. Era como se o céu tivesse sido invadido por um vírus, uma contaminação espiritual. E dessa união profana nasceram os Nefilim, seres híbridos, meio anjos, meio humanos, que cresceram em força, sabedoria e crueldade. Eram gigantes em estatura, mas também em orgulho e perversão. Eram os verdadeiros gigantes da Bíblia, e suas ações foram tão abomináveis que a terra gemeu sob o peso de sua existência. O livro de Enoque afirma que esses gigantes corromperam a criação inteira, levando o mundo ao colapso moral e espiritual. E é aqui que muitos estudiosos acreditam estar o verdadeiro motivo do dilúvio. Esse plano dos anjos caídos era mais do que rebeldia. Era uma tentativa deliberada de frustrar o plano redentor de Deus. Imagine, se a linhagem humana fosse corrompida por sangue angelical, como poderia nascer dela o Messias prometido? Era uma guerra espiritual travada nos bastidores da história. Enquanto isso, os homens, seduzidos pelo conhecimento proibido e pelo poder que os vigilantes ofereciam, se afastavam do Deus vivo. O livro de Enoque revela até mesmo os nomes desses anjos rebeldes, como Semjaza e Azazel, líderes da conspiração celestial. E a punição deles foi severa. Foram acorrentados nas profundezas, aguardando o juízo final. Mas os seus filhos, os Nefilim, deixaram rastros. Alguns dizem que até hoje as ossadas de gigantes aparecem em escavações misteriosas ao redor do mundo. Curiosamente, esses relatos ecoam em outras culturas antigas. Sumérios, egípcios, gregos e até tribos indígenas falam de gigantes que andaram entre os homens e ensinaram tecnologias avançadas. Coincidência ou evidência de uma verdade enterrada? Muitos acreditam que o livro de Enoque foi excluído dos cânones oficiais porque sua revelação era simplesmente perturbadora demais. E mesmo hoje, os que ousam estudá-lo são vistos com desconfiança, como se estivessem mexendo em segredos que deveriam permanecer ocultos. Mas a verdade é que Deus não deixa nada oculto para sempre, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. Lucas 8:17. O que está sendo revelado aqui não é uma fantasia, é parte de uma batalha espiritual real que continua até os nossos dias. E se você parar para pensar, o mundo moderno está cada vez mais parecido com o mundo pré-diluviano. A corrupção moral, o avanço desenfreado da ciência sem limites éticos, a busca por manipulação genética e contato com inteligências espirituais. Será que estamos repetindo o mesmo erro? O plano dos anjos caídos não terminou com o dilúvio. Muitos estudiosos e teólogos acreditam que seus espíritos continuam atuando, influenciando gerações
e preparando o cenário para o retorno dos Nefilim. Apocalipse 9 fala sobre um abismo sendo aberto e criaturas saindo dele. O livro de Enoque pode ter sido deixado de fora da Bíblia, mas nunca foi esquecido por aqueles que buscam a verdade. Ele é uma peça que conecta os céus, a terra e o destino final da humanidade. Talvez tenha sido rejeitado porque não era conveniente, porque revelava o que estava escondido. E algumas verdades assustam mais do que confortam. Obrigado por acompanhar até aqui. Nos próximos vídeos, vamos continuar explorando os segredos que o mundo tentou silenciar.